Todos os alunos da academia estão ali por um único motivo: subir de nível caçando ratos demoníacos de nível baixo. E ninguém espera muito de Lin Lu. Afinal, ele é apenas um curandeiro de nível baixo de quem todos riem. Mas o que ninguém sabe é que suas habilidades sofreram uma mutação completa. Suas habilidades de cura estão quebradas da maneira mais ridícula possível. Em vez de restaurar a saúde, agora elas infligem doenças horríveis que podem matar qualquer coisa que toquem. Enquanto todos os outros formam grupos e lutam para derrotar os ratos, um grupo de cada vez, Lin Lu está eliminando sozinho, sem esforço. Um após o outro, os monstros caem mortos enquanto ele experimenta seus novos poderes. Em certo momento, um rato tenta emboscá-lo por entre os arbustos, mas tem toda sua carne arrancada, restando apenas um esqueleto. Conforme avança pela floresta, ele deixa um rastro de cadáveres e sobe de nível mais rápido do que qualquer outro de sua classe. Mas, quando está prestes a seguir em frente, um grupo de membros da guilda bloqueia seu caminho. Segundo eles, este é um território de caça. Pertence à guilda deles, e ninguém mais tem permissão para farmar monstros aqui. LYNL não contesta. Em vez disso, ele simplesmente sorri e se afasta para observar. No momento em que eles enfrentam os monstros, ele testa secretamente uma habilidade totalmente nova. Uma onda brutal de dor de estômago atinge os membros da guilda do nada. Eles agarram suas barrigas e desabam no chão enquanto Lin Lu os amaldiçoa com diarreia explosiva. Seus corpos não suportam a pressão. Alguns são literalmente arremessados para longe, enquanto outros têm suas calças explodindo. O fedor e a dor se tornam insuportáveis para eles, e os monstros não mostram absolutamente nenhuma piedade. Em instantes, os membros da guilda são despedaçados. Então, Lin Lu caminha casualmente até eles, elimina os monstros restantes e reivindica cada gota de saque para si. Mas como um curandeiro acabou com poderes tão absurdos? Uma nova geração de alunos se reúne em um grande salão para sua própria cerimônia de despertar. A atmosfera está tensa enquanto o instrutor Liu chama nosso protagonista, Lin Lu, ao palco. Como um transmigrador, o garoto caminha com imensa confiança, secretamente acreditando ser o protagonista deste mundo. Ele espera despertar uma classe de combate lendária que lhe permitirá superar seus pares e iniciar uma era de domínio. Quando finalmente toca o cristal do despertar, uma erupção de luz ofuscante preenche a sala, levando os espectadores a presumir que ele ativou com sucesso uma profissão de combate de alto nível. Infelizmente, a realidade não corresponde ao espetáculo. À medida que a luz se dissipa, uma notificação revela que Lin Lu despertou como um sacerdote com uma classificação D, bem inferior. Sua expressão de triunfo se transforma instantaneamente em horror, pois ele foi relegado a um papel de suporte, normalmente associado à cura e à remoção de efeitos negativos. Para piorar a situação, os outros alunos começam a cochichar e zombar dele, observando que curandeiros são quase sempre mulheres. Isso os leva a chamá-lo, em tom de brincadeira, de mamãe, o que irrita profundamente nosso herói. Enquanto alguns amigos, como Tang Chan, tentam oferecer um consolo vazio, dizendo: curandeiros são necessários em qualquer equipe, e outros continuam a provocá-lo. Isso se volta contra ele, fazendo com que Lin Lu perca a paciência e avise seus colegas com um sorriso assustador que, se precisarem de sua ajuda, ele pode simplesmente deixá-lo sangrar até a morte. Essa ameaça silencia rapidamente a multidão, que percebe que ofender um médico é uma atitude perigosa. Apesar da tensão, Lin Lu tenta manter um pouco de dignidade, insistindo que, se tiverem que lhe dar um apelido, Papai Leiteiro soa um pouco melhor do que a alternativa. Comparando-se aos outros, nosso garoto sente o peso de sua baixa classificação D, especialmente quando Tang Chan se revela um cavaleiro de rocha de classificação C, é um problema. A situação muda novamente quando um enorme pilar de luz azul irrompe, anunciando o despertar da flor da escola, Leon Yinin. Ela se torna uma donzela espiritual do gelo com uma classificação A de elite, tornando-se imediatamente uma das principais candidatas às melhores universidades do país. Observando a partir em meio a uma chuva de flocos de neve, o jovem sacerdote não consegue deixar de sentir a distância entre seus destinos. No entanto, tudo muda. Quando Lin Lu abre seu painel de status privado, para seu absoluto choque, sua habilidade básica de cura se transformou em algo chamado técnica de ruptura da pele. Em vez de curar a carne,
essa habilidade foi projetada para dilacerar instantaneamente a pele do alvo, ignorando grande parte de sua defesa. Percebendo que sua magia se inverteu, passando de salvar vidas para acabar com elas, ele começa a suspeitar que possui a habilidade única de mutar qualquer habilidade que aprende. Por ser secretamente de origem rica, Lin Lu ele não perde um segundo e imediatamente usa o celular para encomendar novos pergaminhos de habilidade. Menciona brevemente sua mãe, uma marinheira que trabalha no distante mar estrelado, antes de correr para casa assim que a cerimônia termina. Ele está tão concentrado em seu potencial que mal percebe Lin Yinin observando partir com preocupação. Assim que chega em casa naquela noite, recebe sua encomenda e começa a aprender duas habilidades padrão de sacerdote: a arte da recuperação e a arte da purificação. Conforme canaliza sua energia, os pergaminhos se dissolvem e ativam seus poderes. O processo de mutação se repete. Os feitiços de cura se transformam na técnica de febre sanguínea, que induz uma febre debilitante nos alvos, e na técnica de dor intensificada, que duplica qualquer agonia sentida pela vítima. Lin Lu sorri ao contemplar seu novo arsenal, percebendo que, com essas mutações sombrias, ninguém jamais o confundirá com um médico inofensivo novamente. Nesse instante, uma notificação o traz de volta à realidade. Ele é adicionado a um grupo de bate-papo pré-exame pelo instrutor Liu. O professor informa a turma que eles têm 10 dias para preparem-se para o julgamento final. Olhando para o futuro, nosso protagonista se ergue com um novo senso de poder, pronto para mostrar aos seus colegas exatamente o que acontece com aqueles que são forçados a suportar sua versão de cura. No dia seguinte, Leon Yinin está perto da quadra de basquete da escola com uma amiga de cabelos castanhos que percebe sua tristeza e pergunta se ela está preocupada com Lin Lu. Nossa heroína nega rapidamente, desviando o olhar com um suspiro de frustração. Mas sua amiga não acredita na atuação. A amiga de cabelos castanhos, uma aluna, alerta de que as coisas mudaram desde a cerimônia, já que uma profissional de nível a como Lin Yinin está destinada a uma universidade de ponta, enquanto alguém como Lin Lu simplesmente não tem as qualificações necessárias. Ela incentiva a jovem mais popular da escola a expressar seus sentimentos agora, antes que a distância entre elas se torne permanente. Esse momento emocionante é interrompido por um aluno de cabelos loiros chamado Yang Gaan, que se aproxima com uma bola de basquete para parabenizar Leon Yinin por sua alta classificação. Esse rapaz é um espadachim mágico e um pretendente persistente, mas Leon Yinin o interrompe imediatamente. Ela insiste que ele a chame pelo nome completo e diz que seus planos futuros não são da conta dele, antes de ir embora. Devido a essa rejeição pública, a expressão de Yang se transforma em um olhar sinistro. Ele pensa consigo mesmo que ela não deveria agir com tanta nobreza quando está secretamente escrevendo cartas de amor para um sacerdote de nível D. Ele decide ser implacável no futuro, lambendo os lábios com um olhar ameaçador. Enquanto isso, a cena muda para as planícies dos ratos demoníacos, uma área de caça de nível baixo a noroeste da cidade. Lin Lu chega vestido com um hábito sacerdotal branco e dourado, imaginando que o local seja conveniente para testar suas habilidades mutantes e subir de nível. Na entrada, vários profissionais armados gritam por companheiros de elite para limpar a área, mas nosso protagonista ignora os chamados de recrutamento. Uma mulher ruiva chamada Irmã King se aproxima dele gentilmente, oferecendo-se para protegê-lo, já que ele parece um novato. Lin Lu recusa calmamente e passa por ela, preferindo trabalhar sozinho. Enquanto seu companheiro blindado zomba do garoto, chamando-o de mais um novato arrogante que provavelmente acabará morto. A Irmã King observa que o jovem sacerdote possui um raro nível de compostura e confiança no olhar. Ela eventualmente abandona o assunto, pois sua equipe encontrou as coordenadas de um monstro especial e precisa partir. Nas profundezas das planícies, outras equipes profissionais lutam contra os ratos gigantes, descobrindo que seu poder de ataque é surpreendentemente alto. Lin Lu observa um rato solitário por trás de uma árvore e nota que seus atributos explicam por que a maioria das pessoas opta por formar equipes. Ele aponta seu cajado e ativa sua mutação, causando uma explosão negra de energia que despedaça a criatura instantaneamente. Dado que ele matou um monstro de nível 2 com tanta facilidade, ele percebe que suas pré-habilidades mutantes são terrivelmente eficientes. Ele testa sua técnica de febre sanguínea em outro rato, observando tremer e morrer devido aos danos internos contínuos. Essa caçada solo proporciona uma enorme quantidade de experiência, resultando em uma subida de nível. Ele abre seu painel de status para atribuir sua nova habilidade.
Pontos de atributo. E embora sua classificação não dê tantos pontos quanto uma classe alta, ele investe tudo em seu atributo mental para aumentar seu poder de conjuração. Ele decide testar sua terceira habilidade, a técnica de dor aprimorada, em um rato nos arbustos. Quando os anéis de energia roxa aparecem, o rato parece não ser afetado e confunde nosso herói até que ele percebe que o feitiço apenas dobra a dor existente. Como o rato ainda não estava ferido, não havia nada para amplificar. O monstro ataca-o, forçando Linlu a ele usa seu feitiço de dilacerar pele para explodir a criatura no ar. Ele conclui que esse debuff específico é melhor guardado para chefes resistentes. Nos próximos 6 dias, ele continua sua jornada, massacrando repetidamente ratos de nível 10 até atingir o nível 10 ele mesmo. Essa conquista lhe concede um novo ponto de habilidade, mas ele descobre que as habilidades derivadas em sua árvore de habilidades são bastante bizarras. Um ícone representa um estômago doente, que o sistema classifica como gastroenterite aguda. Apesar de a habilidade soar como algo do submundo. Para um sacerdote, nosso protagonista fica intrigado e decide tentar. De repente, uma sombra enorme paira sobre ele quando surge um líder rato gigante demonizado de nível 15, provavelmente atraído porque Linlu matou muitos de seus subordinados. O chefe ataca com suas garras, mas Linlu bloqueia o golpe com seu cajado e contra-ataca com uma defesa, ignorando a ruptura da pele. Ele combina suas técnicas de febre sanguínea e aprofundamento da dor, fazendo a criatura enorme se contorcer de agonia. Ele percebe que, enquanto seriam necessários 10 profissionais normais para o derrotar esse chefe, seu conjunto de habilidades mutantes permite que ele simplesmente espere a morte do inimigo. No entanto, sua vitória é interrompida por um grupo de homens com vestes roxas. O líder deles afirma que a Guilda do Mar Estelar reservou todos os monstros da área e ameaça atacar Linlu se ele não for embora. Em vez de recuar, nosso protagonista permanece parado com um sorriso. Conforme a luta com o líder dos ratos se aproxima do fim, Linlu encontra um lugar em uma rocha próxima para relaxar. Ele observa casualmente de longe enquanto os profissionais da União Shinrai assumir o controle da batalha. Os membros da guilda estão visivelmente em apuros, gritando avisos uns aos outros sobre os perigos do chefe, mesmo quando sua vida está baixa. O capitão e um companheiro careca notam um garoto sentado por perto. E embora estejam incomodados com a presença dele, presumem que ele seja apenas um novato sensato que decidiu ficar fora do caminho. Quando nosso herói percebe que eles estão olhando, ele simplesmente faz um sinal de paz presunçoso, o que só irrita ainda mais o capitão. Dado que a União é uma organização poderosa, o capitão presume que ninguém seria tolo o suficiente para interferir. Então, ele redireciona o foco da equipe para resistir ao próximo ataque do monstro. Tudo muda quando um membro da guilda com um afro congela repentinamente. Seu rosto se contorce em agonia enquanto ele agarra o estômago, reclamando que não consegue mais conter um súbito e intenso desejo biológico. Isso leva a uma enorme erupção explosiva na parte de trás de suas calças, que o arremessa para frente com força. Os companheiros de equipe ao redor entram em pânico, protegendo os olhos e o nariz da visão e do cheiro horríveis. Enquanto o homem careca e uma profissional começam a sentir as mesmas dores de estômago, o capitão percebe que estão sendo atingidos por algo muito pior do que uma bomba de gás. Distraído pelo fedor insuportável e pelo caos da sua equipe, o capitão perde a concentração, permitindo que o chefe rato o ataque. Linlu permanece impassível, observando a cena enquanto ouve música com fones de ouvido. Ele se levanta quando sua arma começa a brilhar com uma aura roxa escura, rindo da ideia de todos liberarem seus sintomas ao mesmo tempo. Agora que o capitão desabou no chão em agonia pálida, sentindo como se suas entranhas fossem explodir, nosso protagonista decide que é hora de acabar com a farsa. Ele libera uma enorme explosão de energia vermelha e preta que representa suas técnicas de ruptura e dor causadas por sua pele mutante. A explosão consome tanto o chefe rato quanto os membros da guilda, deixando o campo de batalha em silêncio. Quando a fumaça se dissipa, nosso herói caminha pela carnificina para reivindicar seu lugar recompensas. Ele observa que foi ele quem, no final das contas, se beneficiou ao deixar que outros fizessem o trabalho pesado. Como garantiu a eliminação, ele alcança o nível 11 e recebe um aumento em seus atributos. Ele examina os orbes de saque e encontra materiais raros, além de um livro de habilidades preto e vermelho.
Ele suspeita que o item raro tenha sido obtido porque lutou contra o chefe sozinho, o que geralmente aumenta as chances de encontrar itens raros. Entre os itens saqueados está um anel mágico dos Olhos da Lua, que ele coloca imediatamente devido à sua habilidade passiva de recuperação. A energia mental é perfeita para um conjurador. Após testar o anel, ele volta sua atenção para o novo livro de habilidades intitulado Transmissão de Vírus. Ele percebe que, embora as habilidades de seus equipamentos não sofram mutações, suas magias ativas certamente sofrem. Ao aprender a nova habilidade, ela se transforma em um poder terrível chamado Surto da Peste Negra. Ele reflete sobre como a peste histórica matou milhões. E percebe que, mesmo no nível 1, essa habilidade mutante poderia rivalizar com uma maldição proibida. Quando combinada com sua dor, com a amplificação, ele sente uma onda de ambição, imaginando as áreas letais de praga que agora pode criar. Assim que se prepara para guardar seus materiais, o ar à sua frente começa a rachar com uma energia vermelha irregular. Um portal gigantesco em forma de porta se manifesta na floresta, sinalizando o nascimento de um novo reino secreto chamado Altar Escarlate. Linlow reconhece isso como uma oportunidade de alto risco, muito mais recompensadora e perigosa do que uma masmorra comum. Como o reino desaparecerá assim que for concluído ou fechado, ele sabe que precisa, haja rápido. Ele percebe que é um desafio de nível de dificuldade para aqueles entre os níveis 10 e 15. Embora saiba que pode ser perigoso entrar sozinho, ele decide que buscar riqueza exige correr riscos e entra no Portal Vermelho. Enquanto isso, a irmã Xing e sua equipe de profissionais de alto nível chegam ao mesmo local. Eles estão comemorando uma missão bem-sucedida, mas param abruptamente ao verem o portal. Embora os homens estejam desapontados por serem de nível muito alto para entrar, eles sugerem vender ou as coordenadas são vendidas no mercado negro por milhões. A irmã King tem um plano diferente: presentear sua sobrinha, que recentemente alcançou o nível 10, com o reino secreto. No entanto, elas percebem, para sua surpresa, que o portal já está ativo, o que significa que alguém já entrou. Dentro do reino, o protagonista se encontra em uma caverna escura repleta de altares vermelhos e homens-lagarto de pele azul. O sistema o encarrega de eliminar todos os monstros e destruir os altares. Ele analisa os homens-lagarto e percebe que são muito mais fortes do que os ratos que ele. Os monstros que enfrentaram anteriormente possuíam alta saúde e força. Como tem um olfato aguçado, os monstros o detectam quase imediatamente e o atacam com seus martelos. Linlow rapidamente lança erupção de pele e gastroenterite aguda, fazendo com que os monstros inchem e liberem fluido. No entanto, a caverna é mal ventilada e o fedor resultante é tão fétido que nosso herói quase vomita. Ele percebe que usar gastroenterite em um espaço fechado é um erro, pois pode acabar se sufocando. Determinado a se adaptar, ele prepara a equipe e testará uma abordagem diferente para o restante da caverna. Do lado de fora do Portal Vermelho, Irmã King está de pé com uma fileira dupla de guarda-costas mascarados que permanecem em posição de sentido rígida. Como deseja ajudar sua sobrinha a progredir, Irmã King incentiva Lin Yinin a entrar no reino secreto como presente de aniversário. A jovem chega vestindo seu agasalho escolar e carregando um pequeno gato branco fluorescente que encontrou na floresta, o qual ela acredita ser um ótimo animal de estimação para a cura. Irmã King explica que escolheu especificamente esses níveis 15 guarda-costas para garantir uma corrida segura e lucrativa. Embora Lin Yinin preferisse escolher seus próprios companheiros de equipe, ela acha difícil recusar a gentileza de sua tia e se prepara para entrar. Infelizmente, o plano encontra um obstáculo imediatamente. Enquanto os guardas mascarados juram proteger a garota com suas vidas, Leon Yinin salta em direção ao portal, apenas para ser violentamente repelida por uma barreira. Um dos guardas verifica o portão e percebe que alguém já entrou no reino secreto, bloqueando a entrada de todos os outros. Irmã King é visivelmente irritada com o ocorrido. Leon Yinin supõe que algum novato imprudente tenha entrado por acidente. Enquanto espera que o intruso morra rapidamente para que possam assumir o controle, ela olha para trás em choque, imaginando quem conseguiu chegar lá primeiro. No fundo da caverna, o intruso se revela como Lin Lu, que acaba de derrotar um lagarto demoníaco de nível 15. Como o monstro é um habitante de alto nível do reino secreto, ele fornece uma enorme quantidade de pontos de experiência que elevam imediatamente nosso herói para o nível 12 e ele reflete sobre sua nova habilidade de morte negra, observando que,
embora possa ser menos eficaz em espaços abertos onde os monstros estão dispersos. Esta caverna fechada é o ambiente perfeito para um desastre biológico. A má ventilação e a alta densidade de homens-lagarto significam que ele pode transformar toda a caverna em uma enorme zona de infecção. Como não pode arriscar um confronto direto com dezenas de homens-lagarto de uma só vez, decide que precisa de um patógeno para espalhar seu vírus. Ele avista um lagarto de pele branca de elite carregando o pesado Linlow o identifica como alvo perfeito devido à sua alta defesa física, mas baixa resistência mágica. Ele lança seu surto de peste negra sobre a criatura, fazendo com que veias escuras se projetem em seus músculos. Enquanto o soldado de elite infectado retorna à sua patrulha, seus subordinados confusos se reúnem ao redor, sem saber que estão sendo expostos a uma praga letal. Nosso protagonista observa das sombras enquanto o vírus se espalha exponencialmente pela multidão, notando que a falta de higiene do monstro facilita ainda mais a transmissão. Agora que ao sentir que a infecção atingiu todos os cantos da caverna, ele decide que chegou a hora. Ergue seu cajado e desencadeia uma explosão massiva que faz com que todos os monstros infectados irrompam em um clarão ofuscante de energia. A caverna se enche instantaneamente de notificações de homens-lagarto morrendo, e a enorme quantidade de experiência faz com que Linlow suba de nível 6 vezes seguidas, chegando ao nível 16. Ele fica entusiasmado com a eficiência de seu conjunto de habilidades mutantes, percebendo que limpar sozinho um reino secreto intocado lhe dá uma enorme vantagem. Ao se aproximar do altar de pedra para concluir a missão, ele se depara com um grande sacerdote lagarto. Inicialmente, o confunde com um sobrevivente, mas logo percebe que está enfrentando um chefe lorde prateado conhecido como Sacerdote Lagarto Escarlate. Como o chefe já está ferido e tentando lançar um feitiço de cura, Linlow decide ser implacável. Ele desencadeia uma sequência rápida de suas mutações mais dolorosas, incluindo ruptura da pele, febre sanguínea e gastroenterite aguda. O chefe é dominado pela agonia combinada e ele cai de joelhos, ofegante. No momento em que nosso protagonista se prepara para destruir o altar e terminar o serviço, uma mudança aterradora ocorre. Um geyser de energia escura irrompe do chefe caído, e os espíritos dos homens-lagarto mortos começam a voar de volta em direção ao cadáver. Essas formas fantasmagóricas se fundem ao corpo, fazendo crescer e sofrer mutações, transformando-o em uma entidade muito mais poderosa. A criatura resultante, um sacerdote lagarto branco mutante e descontrolado, surge diante dele com um aumento massivo de saúde e força. Linlow observa a atualização com uma expressão sombria, percebendo que a provação final do altar escarlate apenas começou. Ele permanece exausto na base do altar enquanto o sacerdote lagarto branco, mutante e furioso, se ergue sobre ele. Como o chefe é um híbrido de lutador corpo a corpo e mago com atributos avassaladores, Linlow percebe que está em uma situação desesperadora. Essa crise é agravada pelo fato de ele ter esgotado completamente sua energia e não poder usar nenhuma habilidade. O sacerdote mutante solta um rugido gutural e avança com malícia. Felizmente, nosso herói consegue desviar das garras enormes, o que lhe dá tempo suficiente para pegar uma poção de mana azul em sua bolsa. Ele sabe que, sem restaurar seus poderes mágicos, não tem esperança de vencer essa luta. O chefe não lhe dá trégua e inicia imediatamente uma investida em alta velocidade. Essa manobra repentina arremessa Linlow para trás antes que ele possa terminar sua bebida. Como só conseguiu tomar um pequeno gole, ele permanece frustrado e lutando para se manter de pé. O sacerdote lagarto ergue seu cajado para ativar uma habilidade de entrelaçamento de sangue, que envolve nosso herói em fitas de energia vermelha. Rangendo os dentes, o jovem sacerdote concentra o poder restante em seu cajado de madeira e libera uma onda de energia roxa escura. Embora o chefe salte no ar para desviar do ataque, Linlow fica aliviado. O chefe nunca foi seu verdadeiro alvo, e a distração finalmente lhe dá a oportunidade que precisa para terminar sua poção de mana. A energia sombria se instala nas pilhas de cadáveres de homens-lagarto espalhados pela sala, e o chão começa a tremer. Linlow permanece de pé, com sua mana totalmente restaurada, embora sua saúde esteja perigosamente baixa. O chefe parece confuso com a rapidez com que um humano se recuperou, mas Linlow explica que sua verdadeira estratégia envolvia o ambiente. Ele revela que, enquanto lutavam, estava infectando todos os cadáveres próximos com seu vírus. Com esses corpos agora carregados de energia letal, ele decide usar toda sua força.
Ele usa sua mana restante para um golpe final devastador. Ele desencadeia uma explosão de pele massiva que consome o centro da caverna com energia carmesim. Não importa o quão poderoso seja o chefe mutante, ele não consegue resistir à pressão viral da carne e do sangue infectados que caem sobre ele. A explosão destrói o equilíbrio no corpo da criatura e a mata instantaneamente. Notificações inundam a visão do nosso herói, confirmando a morte e concedendo a ele um salto massivo para o nível 20, juntamente com vários atributos e habilidades. Pontos. Examinando o saque brilhante, ele fica satisfeito ao encontrar um cajado da fúria carmesim de nível ouro e um martelo meteoro. Embora o martelo seja inútil para ele, o cajado proporciona um grande aumento em seu espírito e chance de acerto crítico, tornando perfeito para sua build. Abrindo sua árvore de habilidades, ele descobre uma nova habilidade bizarra chamada Técnica de Alzheimer, que faz com que os alvos esqueçam suas próprias habilidades ou fiquem presos no tempo. Apesar de achar o nome ridículo, ele a aprende junto com uma habilidade de vírus da gripe. Para completar seu arsenal, ele usa uma habilidade de invocação recém-desbloqueada para chamar 2 guerreiros homens-lagarto espectrais, já que ainda há uma grande quantidade de material de monstros espalhado por aí. Ele coloca essas invocações para trabalhar como mão de obra braçal, coletando todo o saque para vender mais tarde. Antes de partir, ele nota uma runa demoníaca rara flutuando acima do altar. Ele percebe que esse item aprimorável provavelmente é a maior recompensa de todo o reino secreto. Ao pegar a runa, uma bandeira de conclusão final aparece e lhe concede a recompensa. Uma recompensa por um passe perfeito. Essa enorme recompensa inclui 100.000 pontos de experiência, 10.000 moedas de ouro e uma cruz da ressurreição. Após esse grande aumento de experiência, ele sobe de nível mais 4 vezes, chegando ao nível 24. Do lado de fora do portal, Irmã King e Lin Yinin estão esperando com seus guardas. Quando o portal se agita, os guardas presumem que uma equipe derrotada está recuando, mas ficam surpresos quando apenas uma pessoa ferida sai. Irmã King inicialmente sente pena dele, supondo que toda sua equipe deve ter morrido lá dentro, e ela tenta oferecer-lhe algumas palavras vazias de consolo sobre ser forte. Lin Yinin avança incrédula e pergunta o que aconteceu com seus companheiros. Liu explica calmamente que estava caçando solo, o que faz os guardas cochicharem que ele deve ser um mentiroso ou um fanfarrão tentando enganar a jovem. Liu ignora o ceticismo e começa a se afastar para se concentrar em trocar seus novos itens por dinheiro. Lin Yinin o persegue enquanto os guardas continuam a duvidar de sua história. No entanto, a situação muda. Assim que o portal vermelho começa a encolher, a irmã King observa, em choque, o reino secreto desaparecer por completo. Ela finalmente percebe que a entrada só desaparece quando um reino é totalmente limpo, provando que o jovem sacerdote realmente superou todo o desafio sozinho. Em uma clareira na floresta, Leon Yinin corre para alcançar Lin Lu, que tenta se afastar. Ela o chama com urgência para que espere e explica que, embora os guarda-costas de sua tia estejam céticos, ela acredita plenamente em suas habilidades e sabe que ele é capaz. Está dizendo a verdade sobre limpar o reino sozinho. Nosso garoto se vira, mas permanece caracteristicamente indiferente, observando que as opiniões dos outros simplesmente não lhe importam. Aliviada por sua reação calma, a garota mais popular da escola aproveita a oportunidade e pergunta se ele gostaria de formar uma equipe com ela para a próxima competição de exames. Como cada exame consiste em lutas individuais na arena e ataques em equipe, a pressão é enorme. Grupos de 3 têm a tarefa de limpar o máximo de andares possível de uma torre de testes para determinar a classificação deles, e a elegibilidade para faculdades de prestígio e prêmios especiais são questionáveis. Linla permanece cética e aponta que, como um sacerdote de nível D, ele é uma escolha ruim em comparação com outros profissionais de elite. No entanto, Leon Yinin implora, insistindo que só quer se juntar a alguém que realmente conhece e em quem confia. Com dificuldade em recusar um convite tão direto, o rapaz finalmente concorda com a parceria. Mais tarde naquela noite, a cena muda para o interior da casa de Lin Lu, onde ele está relaxando em seu sofá. Após vender o excesso de equipamentos de seu último ataque e coletar ouro de monstros, ele acumulou uma enorme fortuna de mais de 50.000 moedas de ouro. Devido à taxa de câmbio favorável, isso se traduz em mais de $500 mil, o que é mais do que sua mãe ganha em um ano inteiro. Essa constatação destaca a enorme disparidade de riqueza e poder que acompanha a posição de um profissional.
O momento de tranquilidade é interrompido quando Tang Xing rompe pela porta da frente em pânico, preocupado com o desaparecimento de seu amigo. Ou perdeu a paciência após a cerimônia de despertar. Para acalmar seu amigo enérgico, Lin Lu aponta para um pesado baú de metal no chão contendo uma espada bestial de nível bronze e uma armadura. Tang Chong fica chocado com os presentes caros e, em tom de brincadeira, oferece-se para chamar Lin Lu de pai em troca dos equipamentos. Depois de afastar o amigo e rejeitar o novo apelido, nosso protagonista diz para ele se preparar para que possam se unir e tentar entrar nas 10 melhores universidades do país. Enquanto isso, um confronto tenso se desenrola na casa da família Lin. A disputa entre Lin Yining e seu pai é acirrada. O pai está furioso porque sua filha recusou uma vitória garantida ao rejeitar um convite para uma equipe feito pelo herdeiro de Rank S da família Dongfa. Quando ela defende sua escolha alegando que Lin Lu é um profissional incrível que completou um reino secreto sozinho, seu pai descarta a história como uma mentira infantil, acreditando ser impossível para um sacerdote de Rank de realizar tal feito. Felizmente, a irmã King intervém e confirma que testemunhou o poder do garoto com seus próprios olhos. Embora frustrado, o pai acaba cedendo e diz para eles fazerem o que quiserem. A história avança para o dia do exame, na base da enorme torre de provas, uma estrutura que espirala em direção ao céu sobre uma gigantesca cachoeira. Uma repórter chamada Bing Bing explica para uma plateia ao vivo que essa torre é um presente de Deus, com 999 andares. E a lenda diz que qualquer um que alcançar o 1000º andar se tornará uma divindade. Enquanto a maioria dos gênios apenas sonha em chegar ao 20º andar, a tabela de classificação atualmente, a arena é dominada por profissionais de nível S, como Muran Xuan, o Anjo, e Dong Fanhai, o Cavaleiro Dragão. Na praça lotada, Tonkin está visivelmente nervoso e pergunta sobre a misteriosa terceira integrante da equipe, temendo que se tornem alvos fáceis para monstros. Suas preocupações desaparecem quando Lin Yining surge da multidão para se juntar a eles, deixando-o atônito por terem conseguido a garota mais bonita e talentosa da turma. Perto dali, Dong Fanji observa de uma sacada com um olhar frio. Amargurado pela rejeição que sofreu, ele invoca um estudante de cabelos loiros chamado Yangan o força a se juntar à sua equipe. Como Yangan é um espadachim mágico de Rank A, ele se encaixa perfeitamente. Embora seja forçado a abandonar seus antigos companheiros de equipe para servir ao arrogante jovem mestre, Dongfa, ele expressa seu desprezo pela visão limitada de Leon Yining e revela que a única mulher que ele realmente respeita é Muran Xuan, a filha da prestigiosa família Mura. Na entrada da torre, Muran Xuan percebe o trio peculiar de Lin Lu e seus amigos. Mas decide se concentrar em seu próprio objetivo. Ela não está apenas em busca de uma posição elevada. Ela está determinada a ganhar o maravilhoso artefato do mundo, que serve como prêmio máximo para o vencedor. De repente, um enorme pilar de luz sinaliza o início do exame e teletransporta os alunos para dentro. Lin Lu e sua equipe se encontram em um mundo escuro e rochoso. Enquanto uma matilha de cães demoníacos surge das sombras, Lin Lu se prepara para finalmente liberar seus poderes mutantes. No entanto, Lin Yining rapidamente se transforma em sua forma humana. Em sua forma de donzela do gelo espiritual, ela libera um ataque de gelo massivo, congelando instantaneamente toda a Ordem Cristal. Ela ordena que nosso protagonista fique para trás para que ela possa protegê-lo. Isso deixa o jovem sacerdote parado atrás dela com seu cajado, sentindo-se um pouco decepcionado por seu grande momento ter sido roubado antes mesmo de começar. A enorme torre espiral das provações domina o horizonte, seus andares irregulares começando a brilhar com uma luz amarela à medida que o exame se inicia. Dentro de uma sala de controle, os instrutores observam um progresso holográfico, notando que os candidatos estão se esforçando ao máximo para causar uma boa impressão, já que seus resultados finais dependem de quantos andares eles conseguirem concluir dentro do limite de 12 horas. Uma saliência de pedra marcada com uma bandeira indicando o 7º andar mostra que algumas equipes estão avançando em um ritmo incrível. Os observadores notam que os primeiros lugares são atualmente ocupados por alunos de elite como Dong Fanhai e Muranguen, mas ficam surpresos ao ver a equipe de Leon Yining Unqies na terceira posição. Enquanto isso, o de cabelos brancos, o profissional do gelo, está pronto para a batalha, e a câmera revela Lin Lu sentado preguiçosamente encostado em uma pedra ao fundo. Essa cena leva os espectadores a rotulá-lo de perdedor, presumindo que ele está apenas se aproveitando do trabalho árduo de seus companheiros de equipe.
Lin Lu olha para a exausta Lin Yining e menciona casualmente que, como é um sacerdote sem habilidades de cura, só pode oferecer poções de cura. Ele descarta o nível atual dos monstros como indigno de sua intervenção pessoal, o que faz com que a garota lhe diga para: fiquem para trás e protejam-se. Os instrutores que assistem à transmissão a identificam como filha da prestigiosa família Lin e uma profissional oculta de rank A. Eles expressam inveja por um garoto como Lin Lu e um cavaleiro do nível do mar como Tang Chen estarem sendo carregados por uma garota tão talentosa. Eles preveem que, embora sua força os tenha levado ao 10º andar, ela logo atingirá seu limite por conta de seus 2 companheiros inúteis. Enquanto isso, a irmã Xing toma um gole de chá e zomba dos comentários dos observadores. Sabendo que o garoto que desvendou um reino secreto sozinho está longe de ser um desperdício, ela secretamente espera que sua sobrinha seja corajosa o suficiente para seguir seus sentimentos por ele. 3 horas depois, o pátio da instalação está cheio de estudantes feridos e maçãs, gritando por socorro médico. À medida que a dificuldade da torre aumenta, mais candidatos são feridos ou mortos pelos monstros cada vez mais fortes. Como os monstros nos andares superiores são tão poderosos que destroem os equipamentos de gravação, não há imagens disponíveis além do 15º andar. Essa falta de vigilância também ajuda a manter em segredo o trunfo final dos candidatos para as competições individuais. Os observadores notam que a equipe de Lin Yin caiu para o 37º lugar, confirmando suas suspeitas de que ela não conseguiria manter uma posição alta carregando 2 perdedores. No 19º andar, o ambiente é uma paisagem de gelo irregular onde Leon Yining e Tang Shen se apoiam nos fragmentos, ofegantes de exaustão. A garota teme ter chegado ao seu limite, enquanto Tang Shen ela elogia por ter levado sozinha a equipe a um nível tão assustadoramente alto. Nesse momento, o impecavelmente limpo e calmo Lin Lu passa por eles em direção ao centro do campo, anunciando que assumirá a liderança. Tang Chong fica confuso com essa mudança de liderança, mas Lin Yining lhe diz para verificar o painel de informações de Lin Lu. O cavaleiro fica chocado ao descobrir que Lin Lu é, na verdade, nível 26, um nível tão alto que quebra os recordes de todos os candidatos atuais. Quando Tang Chong pergunta se ele realmente desbravou o reino secreto sozinho, o sacerdote simplesmente aponta para o equipamento caro que forneceu ao amigo como prova. Lin Lu identifica um monstro congelado e pergunta à donzela de gelo se ela pode descongelá-lo. Ele explica sua estratégia. Como os monstros vivem em bandos, um sobrevivente apavorado correrá de volta para buscar reforços. Nosso protagonista sorri confiante, dizendo aos seus companheiros para se prepararem para uma grande subida de nível. Assim que a criatura de pele morena é libertada, ela ruge confusa e sai correndo. No entanto, o chão logo começa a tremer. Mas não são apenas os reforços que retornam. Uma horda enorme de dezenas de monstros, incluindo goblins, avança pelas colinas em direção a eles. Tang observa que eles já haviam limpado a área ao redor, então esses monstros não deveriam estar ali. Linla olha para um penhasco distante e avista 3 silhuetas maliciosas que atraíram os monstros para lá intencionalmente para sabotar a competição. Quando um monstro ataca a flor da escola, que está em desvantagem, ocorre uma enorme explosão de energia. De repente, surge uma explosão para protegê-la. Lin Lu avança, tendo invocado uma habilidade de invocação que traz à tona vários homens-lagarto de pele vermelha. Ele aponta seu cajado e ordena que seus guerreiros ataquem, levando os homens-lagarto a dizimar a horda inimiga com facilidade. Enquanto seus amigos observam maravilhados, presumindo que se trata de uma habilidade baseada em equipamento, ele segura seu cajado enquanto uma aura vermelho escura explode ao seu redor, e ele desencadeia sua fúria da morte negra. Uma enorme cúpula branca de energia se expande de sua arma e consome toda a área ao redor. Área, fazendo com que dezenas de monstros se desintegrem instantaneamente em pó negro. Enquanto as notificações de experiência inundam a tela, Lin Yining e Tang Chen ficam parados em um campo de batalha silencioso e vazio. Tang Chen percebe que seu amigo estava certo sobre simplesmente esperar subir de nível. No entanto, Lin Lu ainda não está satisfeito. Ele forma uma esfera de energia em sua mão e a arremessa contra o chão, invocando uma energia que cobre toda a cordilheira para garantir a morte de todas as criaturas restantes. As consequências da intervenção de Lin Lu é possível ver pilhas de cadáveres de goblins ursos se desintegrando em rastros de energia verde. Devido a esse massacre em massa,
Uma notificação do sistema confirma que a equipe derrotou os monstros de nível 20 e coletou uma quantidade significativa de pontos de experiência. Tang Chong observa os números crescentes com olhos arregalados e atonitos, mal conseguindo processar a velocidade com que aumentam. Essa demonstração de poder leva uma intrigada Lin Yinin a perguntar ao nosso protagonista se ele possui alguma habilidade de veneno de longo alcance, já que a devastação é absoluta. Linlo ele esclarece calmamente que sua habilidade é, na verdade, contagiosa, o que chama a atenção dela. A donzela do gelo analisa a situação e observa que, como os goblins ursos são naturalmente resistentes a toxinas, a habilidade deve ser algo muito mais potente do que um simples veneno. Lin Lao elogia sua inteligência e confirma que ele está usando uma habilidade baseada em doenças, e não em substâncias químicas. Ele explica que sua mutação lhe permite implantar um vírus que infecta células-alvo quase instantaneamente. À medida que o vírus se espalha de uma célula para outra, ele se espalha para outras. Hospedeiro de outro, cada goblin caído agora carrega bilhões de patógenos. Ele observa que, devido ao grande número de monstros infectados, a carga viral atingiu um ponto crítico, onde a quantidade desencadeou uma mudança de qualidade. Como resultado, uma densa nuvem verde de miasma viral se expandiu, envolvendo todo o andar da torre. Essa revelação horrível faz Tang Chan suar profusamente, temendo que o vírus também o consuma. Felizmente, Lin Lu o tranquiliza de forma brincalhona, dizendo que está ativamente controlando a propagação para proteger seus aliados. No entanto, sua expressão se torna fria ao perceber que aqueles que não estão do seu lado não terão a mesma sorte. A cena muda para os 3 sabotadores que correm por outra seção da torre, rindo de como a equipe de Lin Lu provavelmente foi devorada viva. O líder do grupo incentiva seus companheiros a se moverem mais rápido, estimando que chegarão ao próximo andar em 10 minutos. Sua arrogância desaparece quando o ambiente escurece repentinamente. Eles ficam confusos com o que parece ser uma cobertura repentina de nuvens. Olham para cima, aterrorizados, enquanto uma enorme sombra negra desce do céu e atravessa as árvores em sua direção. O miasma negro rapidamente envolve o trio, fazendo-os tossir violentamente enquanto lutam para respirar. Com veias saltando em sua pele, a estudante grita de agonia devido a uma súbita e intensa dor de cabeça. O líder cai no chão enquanto a morte negra o domina, percebendo que precisa abandonar o julgamento imediatamente para evitar morrer por causa da doença. Infecção. Do lado de fora da torre, um grupo de instrutores discute o potencial dos candidatos deste ano. Um instrutor careca de alta patente observa que, embora o recorde anterior da cidade fosse de 26 andares, a presença de 4 profissionais de nível S este ano pode levar o limite para o 28º andar. Os oficiais expressam uma esperança desesperada de que esta nova geração cresça rapidamente, dada a crescente violência dos monstros em territórios distantes e a recente morte de um lendário profissional sênior. Eles discutem a decisão de oferecer uma rara oportunidade. O instrutor, que recebe um objeto do mundo como prêmio do primeiro lugar, esclarece que, embora seja uma recompensa generosa, o item está danificado e atualmente inútil para profissionais das alturas. A conversa é interrompida quando o instrutor careca percebe um brilho amarelo e laranja sinistro emanando do 19º andar. Ele percebe que algo está errado quando uma enorme quantidade de névoa venenosa começa a vazar daquele andar específico. Na saída da torre, vários alunos são teleportados em estado de colapso, gritando por socorro médico enquanto seus antídotos são falhando em deter uma misteriosa doença. Um médico examina os refugiados e confirma que todos fugiram do 19º andar. Enquanto uma oficial está confusa, já que os monstros venenosos mais próximos deveriam estar no 26º andar, o médico aponta que os sintomas não correspondem a um envenenamento comum. Em vez disso, as barras de status mostram que os candidatos estão sofrendo de uma doença viral. Um dos instrutores identifica as manchas escuras nas vítimas e percebe, horrorizado, que uma praga se alastrou. Como o único monstro como os responsáveis pela disseminação de tal doença geralmente são encontrados no 50º andar, o instrutor começa a suspeitar que esse caos seja, na verdade, obra de Lin Lu Uncle. Apesar da gravidade da situação, os instrutores encontram um lado positivo no fato de que muitos candidatos de elite, especialmente os de rank S, já passaram do 19º andar e estão a salvo do surto. No 26º andar, a equipe de Dongfeng Hai atravessa um cemitério de monstros insetos protegido por uma barreira.
Yang An elogia o jovem mestre Dongfan, da rede de inteligência de sua família, que lhes permitia trazer itens especiais para neutralizar as ameaças locais, permanece determinado a quebrar o recorde ao alcançar o 28º andar. Embora reconheça que rivais como Muranshuen provavelmente estejam acompanhando seu ritmo, ele olha para a distância com um sentimento de pena, presumindo que sua vitória já esteja garantida. Enquanto isso, a equipe de Muranshuen enfrenta dificuldades em outro andar, sendo atacada por centenas de monstros rochosos que parecem estar mirando especificamente neles. Enquanto suas companheiras de equipe entram em pânico com um número esmagador de inimigos, uma colega chamada Irmã Mai finge estar exausta para atrair as outras para uma falsa sensação de segurança. O anjo espiritual se apresenta para se tornar a principal causadora de dano, agradecendo a amiga por ajudá-la a preservar suas forças. De repente, Irmã Mai revela sua traição, confessando que untou seus corpos com um mel especial que atrai monstros agressivos. Muranshuen e seu companheiro de equipe ficam paralisados de descrença, perguntando por que ela faria uma coisa dessas. O rosto da Irmã Mai se contorce de ciúme e raiva enquanto ela reclama de como Mora nasceu com tudo, da beleza uma profissão de nível S. Ela revela que fez um acordo secreto com Dongfan Hai, que prometeu casá-la com alguém de sua prestigiosa família se ela o ajudasse a vencer o campeonato. Ela implora para que Moran se sacrifique em nome da amizade delas, convencida de que essa é sua única chance de finalmente ganhar algo. Embora o colega de equipe grite com ela pela traição, a Irmã Mai se recusa a ceder. Escuta, afirmando que quaisquer avisos sobre o engano de Dongfan Hai são apenas mentiras nascidas da inveja. Muranshuen olha para sua antiga amiga com uma mistura de pena e estoicismo antes de decidir seu próximo passo. Em vez de tentar abrir caminho à força pela horda, ela se prepara para sair da torre, reconhecendo que já se classificaram para as competições individuais. Ela se ergue imponente com suas asas divinas, determinada a retomar o trono de Dongfan Hai durante as partidas finais. Após limpar os níveis inferiores, nosso trio se encontra diante da entrada rochosa do 20º andar, que se assemelha a uma enorme boca escancarada com olhos roxos. Tang Chong está visivelmente empolgado, já que estar com Lin Lu tornou a escalada fácil, permitindo que eles acumulem pontos de experiência em um ritmo incrível. Lin Lu permanece calmo e lembra ao amigo que o verdadeiro trabalho ainda está por vir, sugerindo que avancem diretamente para o próximo nível antes mesmo que os monstros tenham a chance de reaparecer. Essa confiança leva Tang Chong a fazer uma piada sobre alcançar facilmente o 50º andar apenas por diversão. No entanto, Leon Yining é mais analítica e observa que, embora essas habilidades sejam eficientes, elas devem ter um limite, provavelmente relacionado ao poder mágico ou à alta defesa mágica de monstros mais fortes em andares superiores. Nosso protagonista concorda com a avaliação dela, esclarecendo que suas habilidades são especializadas para espaços fechados, como reinos secretos onde os monstros se aglomeram. Ele admite que, em áreas abertas com alta circulação de ar, a eficácia de sua propagação viral é significativamente reduzida. Isso leva o aluno exemplar a levantar outra preocupação em relação aos danos colaterais de suas diversas habilidades. À medida que a praga se espalha, outros candidatos são atingidos, o que pode arruinar seus resultados e causar ressentimento contra a equipe. Tang Chong tenta minimizar a situação, alegando legítima defesa. Mas o sacerdote simplesmente sorri e pergunta por que ele deveria se importar em ofender os outros. Ele explica sua filosofia de que, em um mundo de luta constante, é preciso lutar para sobreviver. E se profissionais não conseguem lidar com um pequeno revés como esse, não têm a menor chance de enfrentar monstros ou alienígenas de verdade. Essa postura ousada inspira seus companheiros de equipe, que juram ficar ao seu lado enquanto atravessam um portal para o próximo nível. A equipe chega ao 20º andar, um plano tropical repleto de palmeiras e feras reptilianas. Para dar início à ação, pedregulhos caem do céu repentinamente enquanto Tang Chan usa uma técnica de radiação para atrair a atenção dos inimigos. Ele age de forma completamente desequilibrada e agressiva, chegando a gesticular. Tang Shen insulta os monstros para garantir que concentrem toda sua fúria nele. Isso faz com que um enorme enxame de insetos voadores e criaturas terrestres o persiga de volta em direção ao grupo. Enquanto corre para salvar sua vida, Tang Shen implora para que o vírus seja liberado, enquanto Lin Lu comenta em tom de brincadeira que seu novo equipamento é tão resistente que qualquer monstro que o engolir provavelmente ficará constipado. Quando uma besta finalmente ataca o garoto,
Leon Yinin intervém com uma barreira de gelo azul, usando sua magia de gelo para cortá-la. O ar e protegê-lo. Ela está determinada a não deixar ninguém ferir seu amigo enquanto um enorme exército de monstros avança do horizonte. Com total indiferença, Lin Lu finalmente ergue seu cajado e desencadeia um pilar imponente de energia negra conhecido como a Explosão da Morte Negra, que oblitera tudo em seu caminho. Do lado de fora da torre, a atmosfera é tensa enquanto os oficiais monitoram a classificação. Eles notam que Dong Fanhai e um espadachim chamado Shenfan alcançaram o 27º andar, quebrando os recordes anteriores da cidade. Enquanto eles ao celebrarem a ascensão desses gênios, os instrutores ficam desapontados com o fato de Muran Xuan ter parado no 26º andar. Alguns se perguntam se ela sofreu um acidente, enquanto outros acreditam que os contratempos são necessários para o crescimento de um verdadeiro gênio, comparando a situação a figuras lendárias que ascenderam de origens humildes, apesar de serem atacadas por rivais invejosos. Essa discussão é interrompida quando um guarda em pânico chega para relatar que uma misteriosa nuvem venenosa apareceu no 19º andar e está se espalhando rapidamente para cima. Em apenas 4 em poucas horas, o miasma consumiu tudo até o 24º andar, afetando mais de 3.000 candidatos e deixando menos de 100 alunos de elite ativos nos andares superiores. Os oficiais suspeitam que não se trata de um chefe natural, mas de um desastre provocado por um grupo de traidores conhecidos como os Caídos, que veneram deuses demoníacos alienígenas e vivem apenas para causar destruição. Eles temem que esses cultistas estejam mirando nos profissionais de classe S, mas, considerando que a torre está bloqueada durante os exames, só lhes resta esperar que os alunos sejam fortes o suficiente para lutar. De volta ao 26º andar, a equipe emerge de um portal azul após mais uma caçada bem-sucedida. Tang Chong está radiante por ter alcançado o nível 20 em tempo recorde, enquanto Leon Yinin chegou ao nível 25. Ao ser questionado sobre seu progresso, Lin Lu revela que alcançou o nível 30, o que desbloqueou 4 novas habilidades. Ele fica momentaneamente atônito com a natureza bizarra de seu novo arsenal, que inclui excitação reprodutiva, verrugas genitais, disseminação de gorreia e surto de sífilis. Embora se pergunte se ele pode reverter essas mutações cruéis para habilidades normais, ele sorri com uma alegria perversa e decide aprender cada uma delas. Essa expressão sombria preocupa seus amigos. Embora Lin Yinin pergunte o que ele aprendeu, ele diz que é melhor que ela não saiba. Para mudar de assunto, ela menciona que alcançar o nível 30 significa que ele poderá realizar sua segunda transferência de classe. Nosso garoto percebe que não precisa esperar, pois já possui um livro secreto de transferência de classe de seu passado. Reino. Ele ativa o item, fazendo com que um círculo ritual vermelho se manifeste atrás dele. 2 opções ocultas e únicas aparecem no ar à sua frente, forçando-o a escolher entre se tornar um médico maligno de nível S ou um Lorde das Trevas. A primeira é para o Lorde das Trevas, uma profissão com temática de mortos-vivos que promete imenso poder, mas tem o alto custo de transformá-lo em um esqueleto e arruinar permanentemente seu carisma. Lin Lu rejeita rapidamente essa opção, pois não se sente confortável em perder sua aparência humana e sente que não combina com seus ideais. Com suas habilidades atuais, Lin Lu está pronto para se tornar um médico maligno. Felizmente, a segunda carta revela a classe de médico maligno, o que o empolga imediatamente. Essa profissão se concentra em cirurgias irresponsáveis que causam deficiências aleatórias ou transplantes de órgãos em outras pessoas. Ele acha isso incrivelmente atraente, pois experimenta a emoção de uma caixa surpresa onde ele se diverte enquanto seus inimigos sofrem as consequências. Ao escolher se tornar um médico maligno, uma notificação do sistema confirma a transferência de função e atribui a Lin Lu uma missão secreta única chamada Coração de Prata. Para completar esta missão, ele precisa matar um chefe humanoide de nível prata e coletar seu coração dentro do limite de 1 mês. Percebendo a dificuldade da tarefa, Lin Lu se reúne com seus companheiros perto de um portal e explica que agora devem seguir caminhos separados. Lin Yinin e Tang Qin ficam chocadas e imediatamente oferecem ajuda, mas Lin Lu recusa. Ele ressalta que encontrar um chefe humanoide de nível prata na natureza é quase impossível, já que guildas poderosas costumam capturá-los, tornando o chefe do 30º andar da torre seu único alvo viável. Ele insiste em ir sozinho, pois acredita que uma equipe de 3 pessoas é um alvo muito grande para um andar tão perigoso, e não quer ser responsável pela segurança deles durante uma luta tão arriscada. Tang Chong aceita a decisão,
observando que eles já fizeram fortuna ao chegar ao 26º andar graças à ajuda de Linlu. No entanto, quando nosso herói se vira para ir embora, Leon Yinin o impede agarrando-o. Ela insiste que ele pegue seu boneco substituto, um item raro e único que pode absorver um golpe letal. Embora Linlu inicialmente recuse, pois sabe que sua família o deu a ela para salvar sua própria vida, a garota mais popular da escola o olha com o rosto corado e diz que a segurança dele é o mais importante para ela como amiga. Ela quase confessa seus sentimentos românticos no calor do momento, mas se controla. Rapidamente, ela pede a Tang Shen que se teletransporte com ela antes que as coisas fiquem ainda mais constrangedoras. Sozinho, o jovem sacerdote reflete sobre o peso de seu dom enquanto se prepara para sua escalada solo. A cena muda para o 27º andar, que se tornou um pesadelo de cães infernais esqueléticos. Um grupo de estudantes liderado por Yang Garan luta para sobreviver ao enxame de elite e teme ser morto se não encontrar uma saída. Esse desespero os leva a um encontro fortuito com Dong Fanhai e outro estudante chamado Panchen. Apesar de serem rivais, eles concordam em cooperar para preservar suas forças enquanto seguem em frente, em direção à saída do Lago de Lava. A equipe combinada libera uma enorme demonstração de magia e habilidades com espadas para abrir caminho entre os cães. Quando chegam à beira do fosso, um enorme rei-cão infernal emerge da lava, rosnando de fúria. Yang enreca aterrorizado, perguntando-se por que o chefe acordou tão cedo. Panchen percebe que o chefe foi atraído pelo dragão de estimação de Dongfang, que compartilha o mesmo atributo de fogo e parece um petisco perfeito para o rei em evolução. Em vez de fugir, os dois alunos de elite saltam para o ar para enfrentar a besta em uma enorme explosão de raios e fogo. Do lado de fora da torre, Leon Yinin está em êxtase após tocar a mão de Linlu, sentindo seu coração acelerar de emoção. Tang percebe que ela está corada e decide provocá-la, chamando-a oficialmente de cunhada. Quando ela protesta, Tang revela que encontrou a carta de amor que ela escreveu para Linlu anos atrás, escondida no fundo de uma gaveta em sua casa. Ele explica que, naquela época, Linlu estava lutando com pensamentos estranhos sobre voltar para outro lugar, mundo e sonhos, o que o impedia de responder a ela. Ao ouvir isso, a donzela de gelo percebe porque Linlu tirou longas férias naquele ano e sente uma conexão mais profunda com o passado dele. A conversa é interrompida quando vê Yang Gaan, ensanguentado e exausto, saindo da torre. Quando o estudante de cabelos loiros tenta se aproximar de Lin Yinin com preocupação, Tang bloqueia seu caminho furiosamente. O cavaleiro manda-o embora e diz para ele ficar longe de sua cunhada, deixando Yangan completamente atônito com a implicação que a flor da escola já foi escolhida. Tang Chong decide que é melhor evitar o confronto e aconselha Lin Yinin a se dirigir para uma área de espera onde Linlu estará. Essa atitude desdenhosa faz com que o rosto de Yangan se contorça de raiva enquanto ele exige saber exatamente quando a garota se tornou parte da família de um profissional de rank de Tang Chong zomba do aluno furioso, apontando quão óbvio é o relacionamento próximo entre eles. Enquanto isso, Leon Yinin se afasta timidamente antes de avisar Yangan que tomará medidas se ele continuar a grito. Enquanto a dupla se afasta, o antagonista ferve de raiva na praça, incapaz de aceitar que um sacerdote que ele considera desprezível tenha conquistado o respeito da garota, enquanto sua própria presença só a irrita. Movido pela frustração e arrogância, Yanguran aponta o dedo acusador e grita que um curandeiro de rank de jamais se compararia a ele. Esse insulto força Leon Yinin a colocar uma lâmina de gelo em seu pescoço, enquanto Tankin agarra seu pulso agressivamente. O cavaleiro desafia Yangan a abrir os olhos e olhar para a tabela de classificação, que revela que Linlu está atualmente no 27º andar. Essa visão faz o arrogante estudante tremer de descrença, pois ele não consegue conceber como um sacerdote poderia chegar a um andar tão alto sozinho, muito menos carregar uma equipe até o 26º. A multidão de estudantes ao redor começa a cochichar em choque, questionando como uma classe de suporte poderia competir com profissionais de nível S enquanto alguns suspeitam de trapaça, outros se perguntam se o sacerdote era realmente quem fornecia a força para a equipe. Essa perturbação pública chama a atenção de um guarda da cidade se aproxima de Yangura e o informa que o vice-guarda da cidade precisa de sua presença. Logo depois, o garoto se vê nervoso em um grande salão pigota, diante de anciãos poderosos e funcionários da cidade. Embora intimidado por essas figuras de alto escalão, ele ouve atentamente quando um oficial pergunta se ele encontrou alguma normalidade, como uma névoa venenosa,
durante sua retirada da torre. Yangin explica que não viu nenhuma névoa, mas relata que o Rei dos Cães Infernais acordou cedo e estava ferido por sua equipe antes de escapar. Os oficiais analisam este relatório e percebem que a equipe Dongfeng nunca encontrou um vírus, o que sugere que a peste negra não era algo natural da torre. Eles começam a suspeitar que a praga foi trazida por um candidato ou um membro do culto caído. A discussão é interrompida quando uma guarda mascarada entra correndo para informar que o vírus parou de se espalhar no 26º andar. Ela revela ainda que um novo candidato chamado Lin Lu chegou ao 27º andar. A notícia de que um sacerdote de Hankide alcançou tal feito deixa o conselho em choque, pois acreditam que tal ascensão é impossível para um curandeiro sem um guia poderoso. Como sabem que Lin Lua estava em dupla com a filha da família Lin, os oficiais inicialmente presumem que ela o carregou, mas logo percebem que nem mesmo um estudante de Hank a conseguiria alcançar o 27º andar nessas condições. Yang interrompe a reunião com um ataque de ciúmes, insistindo que Lin Lu é um trapaceiro que deve ser punido por seu feito impossível. Progresso. Um dos oficiais mais antigos permanece calmo, observando que, embora itens especiais possam ajudar contra monstros, eles não são suficientes para explicar uma conquista tão grande. O conselho decide que é muito cedo para rotular o garoto como um cultista, mas concorda que uma investigação cuidadosa sobre o passado de Lin Lu desconhecido é necessária. Enquanto isso, a cena muda para os aposentos privados da irmã King, onde ela convocou sua sobrinha para uma conversa particular. A tia pisca e revela que já deduziu que a peste negra é, na verdade, uma das habilidades de Lin Lu Uncle. Ela explica que, como todos os candidatos entre o 19º e o 25º andar foram envenenados, exceto sua equipe, e considerando o histórico do garoto com reinos secretos, o culpado é óbvio. Irmã King avisa um pálido e chocado Leon Yining que, assim que o caos se acalmar, as pessoas acabarão identificando Lin Lu como a fonte da peste. Como muitos dos alunos infectados pertencem a famílias poderosas que perderam notas e posições no ranking por causa dele, ela prevê uma onda de vingança em massa caso a verdade venha à tona. Lin Yining entra em pânico ao pensar que seu amigo pode ser alvo e pede uma maneira de protegê-lo. Irmã King aponta diretamente para sua sobrinha, explicando que ela é a única que pode resolver o problema. Ela descreve um plano que deve ser mantido em segredo do pai da garota, a quem ela descreve como um tolo que só interferiria e os impediria. Apesar do constrangimento e do rosto vermelho, a garota mais popular da escola junta as mãos ao peito com total convicção. Ela declara que está disposta a fazer o que for preciso para garantir a segurança de Lin Lu. A história então se concentra no personagem principal. Ele está no 27º andar observando uma matilha de cães infernais se comportando de forma errática devido à sua habilidade de excitação reprodutiva. Lin Lu percebe que o efeito negativo é surpreendentemente eficaz para distrair os monstros, mas a cena bizarra é repentinamente interrompida por um enorme geyser de fogo. Das chamas, o Rei dos Cães Infernais de pele escura emerge com um rugido feroz, deixando nosso herói surpreso, já que o chefe geralmente permanece inativo. Ao inspecioná-lo mais de perto, ele percebe cortes vermelhos e ferimentos profundos por todo o corpo do monstro. Ele percebe que o Rei Cão Infernal provavelmente foi derrotado por uma equipe anterior e recuou para o lago de lava para se recuperar, apenas para agora descontar sua frustração nele. Lin Lua permanece confiante e ergue seu cajado enquanto uma energia verde o envolve, decidindo que terminará de bom grado com o chefe que já está enfraquecido. Enquanto o monstro reúne uma carga mágica vermelha em sua boca para um ataque poderoso, nosso garoto intervém lançando a magia doença de Alzheimer. Essa energia atinge a cabeça da criatura e faz com que o ataque mágico se dissipe em fumaça. Como essa mutação específica faz com que os alvos esqueçam suas habilidades, ela desencadeia uma reação mágica que deixa o rei vulnerável. Determinado a matar a besta enquanto ela está fraca, Lin Lu desfere uma sequência de múltiplos golpes, incluindo explosão de pele, febre sanguínea e intensificação da dor. Ele observa que essa combinação específica de agonia é um pacote especial reservado para chefões. O Rei Cão Infernal grita enquanto sua pele racha e seu corpo é consumido pelas mutações, mas, apesar do dano severo, consegue soltar um rosnado fraco. Para surpresa do nosso herói, o monstro se vira repentinamente e salta para longe, tentando fugir. Inicialmente, ele pensa que o cão está entrando em estado de fúria, mas logo percebe que foi enganado por um animal astuto que finge ficar furioso apenas para escapar.
Linlu se recusa a deixar sua presa escapar e dispara um fluxo de energia roxa escura provoca confusão mental. Assim que a energia o atinge, o rei dos cães infernais fica atordoado e mentalmente perturbado, perdendo sua autoridade sobre a matilha. Os cães infernais menores ao redor ficam confusos e agressivos, atacando seu próprio líder e despedaçando-o em uma enorme explosão de fogo. Com o chefe derrotado, uma notificação do sistema confirma que Linlu alcançou o nível 31 e ganhou experiência significativa, além de novos pontos de atributo e habilidade. Ele examina o saque, encontrando cristais mágicos valiosos, um pergaminho de escudo de chamas e uma adaga flamejante de nível prata. Ele está satisfeito com o salão e suspeita que possa ser o primeiro a matar este chefe, já que sua tendência a fugir o torna um alvo difícil para a maioria. Olhando para o céu em chamas, nosso herói percebe que restam apenas 2 horas antes do fim do exame. Ele fixa seu olhar em um portal distante, sabendo que precisa chegar ao 30º andar imediatamente para completar sua missão de mudança de classe. Enquanto isso, a cena muda para um quarto de hotel luxuoso onde Moranchuen Stamon é informada por sua assistente de que sua ex-companheira de equipe, Lieme, desapareceu. Sem surpresa, ela chama a garota de tola por sua traição. Devido a essa deslealdade, ordena que sua assistente arruine a família de Lima financeiramente e os exile da cidade em 3 dias. Quando o assistente oferece uma atualização sobre o ranking da torre, Mon inicialmente a ignora, presumindo que Dong Fanhai esteja na liderança como de costume. No entanto, ela fica atonita ao saber que um sacerdote de rank chamado Linlu está atualmente no 28º andar. Ao lado dos herdeiros de rank S, ela se lembra de tê-lo visto com Leon Yinin e rapidamente liga os pontos em relação à misteriosa névoa venenosa que apareceu na torre. Ela suspeita que o vírus tenha sido, na verdade, obra de Linlu e reflete sobre a natureza bondosa de Leon Yinin. Percebe que a garota deve ter visto um grande potencial no rapaz. Enquanto a assistente se pergunta se o sacerdote representa uma ameaça séria, Muranchuan toca o queixo com um sorriso travesso. Ela conclui que, embora um simples vírus possa ter seus limites, a ideia de uma sacerdotisa de nível D, com suas habilidades ainda mais complexas, a deixa animada para a próxima competição. Do lado de fora da Torre das Provações, uma multidão de estudantes observa a classificação incrédula. Como um sacerdote de nível inferior alcançou o 28º andar sozinho, os espectadores presumem que ele está trapaceando com itens de alto nível fornecidos pela prestigiosa família Lin. Enquanto Leon Yinin tenta defender sua honra, Tankin lhe diz que é inútil discutir com pessoas que simplesmente não conseguem aceitar a realidade. Perto dali, o instrutor, a irmã King, percebe que, nesse ritmo, nosso protagonista pode fazer mais do que apenas quebrar o recorde da cidade de Benhai. Ele pode até mesmo superar os estudantes da capital imperial e se tornar um campeão nacional. Quando um curioso Leon Yinin pergunta se os estudantes da capital são realmente tão fortes, a irmã King confirma que sim. Ela explica que, embora o recorde local fosse de apenas 26 andares, a capital imperial já viu um estudante alcançar o 29º andar. Esse recordista era um famoso necromante chamado Gen M, que originalmente vinha de